Olá, seja bem-vindo a esta série que está falando do Evangelho de Lucas, o Espiritismo e a mediunidade. Nós está na fase que está falando do Lucas, do Paulo. E o Paulo, ele está preso. Estão querendo destruir ele. E o Paulo vai falar já para o comandante do Império Romano, porque eles estão acusando o Paulo. O Sinédrio está acusando o Paulo. O Paulo está repetindo a experiência que viveu Jesus lá no Sinédrio acusando, e que depois foi condenado à cruz. E vivendo a experiência que o Estevão, que foi condenado a pena de morte por apedrejamento, e o Paulo foi um dos responsáveis. Então Paulo apresenta a sua defesa lá diante do comandante e o Sinédrio, naturalmente. Quando o governador fez sinal que o Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o senhor é juiz dessa nação, sinto-me vontade de me defender. O senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais do que 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus, que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou nas cidades. Nem pode provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, os que chamam seita, assim eu sirvo o Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esses têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. A estes, por isso também, me esforço para ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativo para o meu povo, também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado do templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais devia comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivesse alguma coisa contra mim. Ou então que esses homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei estando entre eles, hoje estou sendo julgados por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa dizendo: quando chegar um comandante Lísias, tomarei a decisão a respeito dos casos de vocês. E foi ordenado ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando com tolerância e impedindo que seus próprios os servissem. Você vai ver que o Paulo, ele faz essa defesa diante agora do comandante, porque eles tinham acusado ele, tinham trazido pessoas para acusar, mas a defesa do Paulo era segura, e o Paulo estava certo, porque na mediunidade do Paulo, ele tinha escutado Jesus dizer para ele que esse testemunho que estava dando em Jerusalém sobre ele teria que dar em Roma. Por isso que ele estava sereno, estava calmo, confiava em Cristo, confiava em Deus. O médium tem que, acima de tudo, confiar em Deus. Ter certeza que você confiando em Deus, sempre vai acontecer o melhor. O médium é instrumento, nada mais do que instrumento. Ele tem que ter consciência disso, que ele não é mais do que instrumento. Porque se ele ficar preocupado em ser mais do que instrumento, ele se atrapalha. Nessa mesma sequência do capítulo 24, ele escreve assim, o Lucas escreve e o Ferreira traduziu: Paulo diante de Félix e Drusila. Passado alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo, de Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre justiça,
o domínio próprio e o juízo findouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso chamando mais frequentemente conversava com eles. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio Festo, e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado durante 2 anos. Ele manteve encarcerado 2 anos porque esse juiz corrupto, esse comandante corrupto, ele queria dinheiro. E ele achava que o Paulo tinha muitos amigos de dinheiro e podia dar dinheiro. E foi mantendo durante 2 anos. Mas durante esses 2 anos, o Paulo manteve uma correspondência imensa com grandes cristãos. Iam procurar ele tirava dúvida, respondia, porque a mediunidade do Paulo tirava dúvida. A mediunidade do Paulo é muito interessante, é igual quando eu lembro do Chico. As pessoas vinham trabalhadores de tudo quanto era regiões do Brasil e fora do Brasil. Chico, está acontecendo assim na minha casa, que devo fazer? E o Chico, na sua mediunidade, dizendo: o Emmanuel está dizendo que faça assim, o André Luiz está dizendo que faça assim. A mesma coisa, o Paulo vinha chegando e ele dizia: o mestre manda esse recado. A espiritualidade está mandando esse recado, porque a mediunidade de Paulo era muito intensa. E ele ia criando amigos por todos os lugares. Ele usando a técnica, ficou nesses 2 anos preso em Cesárea, que era o Império Romano, ali a sede. Mas nesses 2 anos ele tinha liberdade de encontrar os amigos. Muitos daqueles soldados foram transformando em trabalhadores do Cristo. E o Paulo ia executando o que Jesus disse: o testemunho que você está dando em Jerusalém vai ter que dar em Roma. E o Paulo, nesses 2 anos, o que ele trabalhou, preso, aliás, Paulo preso era quando mais trabalhava, porque a maioria das cartas que Paulo fez, que era quando ele estava preso. Você vai ver cartas ao Coríntios, cartas ao Filipenses, cartas ao Gálatas, aquilo ele estava preso. E normalmente as cartas de Paulo era carta mediúnica, porque Paulo, ele recebeu a psicografia do Estevão. Nós vamos ver isso com o correr do tempo. Meu irmão, esse livro chama a atenção da mediunidade. E o Paulo, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores médiuns da história do cristianismo. Que Jesus ajude, que a sua mediunidade sofra a influência, a inspiração desse médium fantástico que foi Paulo de Tarso, que no início chamava Saulo e depois vira Paulo de Tarso, um dos maiores trabalhadores do cristianismo primitivo. Que Deus lhe ajude, dê muita paz, dê muita serenidade e até o próximo encontro. Deus te dê boa sorte, meu irmão.